Gente, boa tarde, né? Mais uma vez me apresentando, né? Meu nome é Jeane, como o professor falou, sou supervisora administrativa e de RH ali no LAPEC. Alguém já fez exame no LAPEC aqui? Algumas pessoas, né? Normalmente, né? Às vezes as pessoas passam por mim, eu estou na frente, né? Oh, meu Deus. Passam por mim, mas te conheço em algum lugar. Normalmente é lá do laboratório. Normalmente eu já entreguei um exame, já atendi, já estive ali com aquela pessoa. E não é assim uma palestra. Vamos fazer um bate-papo bem gostoso. Vou contar um pouquinho da minha história para vocês, da minha trajetória, né? E a gente, dentro dessa minha trajetória, houveram coisas que aconteceram que aí a gente quer falar um pouquinho com vocês desses assuntos, tá? Uma coisa, né? Eu acho que a vida muda quando a gente escolhe fazer tudo com propósito. Eu tenho uma premissa na minha vida que é assim, tudo que veio na minha mão, eu procurei fazer da melhor maneira possível, sabe? Então, assim, é não esperar a situação sonhada ou ideal. É fazer o melhor hoje com o que eu tenho hoje. E aí, essa aqui é a minha formação, né? Eu sou graduada em Recursos Humanos, tenho alguns MBA e algumas pós-graduações. Atualmente, estou cursando mais uma pós-graduação em Gestão de Pessoas com ênfase no comportamento organizacional e também terapia corporativa, que ela é voltada para a saúde mental e emocional no ambiente de trabalho. Vocês estão cursando aí curso de administração, né? Devem ter ouvido falar já em normas regulamentadoras e da atualização da NR1. Alguém já ouviu falar sobre isso? Nunca ouviram? Então, assim, resumindo bem rápido. Além da CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, que são as leis que regem, né, as relações de emprego aqui no Brasil, se viu a necessidade de se estabelecer normas regulamentadoras. A mãe de todas as normas é a NR1. A NR1, até 2024, ela falava de riscos orgânicos, físicos, químicos, que as pessoas poderiam ter no ambiente de trabalho. Dessa NR1 nasceram, várias outras NRs. Aí você pega, alguém já ouviu falar em EPI, Equipamento de Proteção Individual? Se eu não me engano, a NR5 fala dele, ou 6. A NR17 fala dos riscos ergonômicos no trabalho, que é o quê? É uma cadeira, né, confortável para que o trabalhador não tenha problema na coluna e tal. Então, o que aconteceu em 2024? Pelo aumento do afastamento na Previdência Social por causa de transtornos mentais, no ano de 2024 houve um aumento de 68% em relação a 2023 dos afastamentos na Previdência Social por causa de transtornos mentais, ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Então, foi necessário que essa conta estava saindo cara, né? Então, se precisava fazer algo preventivo. Então, lá na NR1 foi incluído que a empresa precisa fazer a gestão dos riscos psicossociais no trabalho. Então, nesse ponto, se abriu o leque para o psicólogo do trabalho, para vários tipos de profissionais, para o profissional de segurança do trabalho, né, o engenheiro, o técnico de segurança do trabalho, e aí também se abriu para o terapeuta corporativo ou terapeuta empresarial. Hoje eu já fiz até o pedido do diploma, finalizou já a pós-graduação, então hoje o terapeuta empresarial ele faz o quê? Ele vai na empresa, faz o diagnóstico desses riscos e monta um plano de ação e implementa essas ações para que haja esse cuidado com a segurança mental do trabalhador. Porque lá em maio de 2026, a fiscalização vai começar a bater na porta das empresas e perguntar: o que vocês estão fazendo? Me mostra aí.
tá? Só para vocês saberem o que é esse tal de terapia corporativa. E aí, quem é Jeane? Né? Nasci e criei aqui em Araruama. Alguém é daqui? Nasceu aqui? Pouca gente. Gente, eu acho isso tão assim, para gente que nasceu aqui, é muito engraçado, porque antigamente a gente conhecia todo mundo, todas as famílias, né? E assim, foram vindo pessoas de fora, e que bom, porque aí a gente foi vendo a cidade evoluindo, a mentalidade evoluindo, mas assim, talvez vocês não conheçam, né, como é que era aqui a dinâmica da coisa. Isso aqui era uma roça, gente. Era uma roça, sabe? Não tinha shopping, não tinha cinema. Bom, cinema sempre teve, mas em comércio muito limitado, sabe? Faculdade, cursos, a gente não tinha uma FATEC para fazer um curso, sabe? A gente tinha o SENAC, né? Aí era ali que a gente conseguia se especializar em alguma coisa. Então, nasci e criei aqui em Araruama, sou mãe de 2 princesas, a Tayla e a Laila, esposa do Flávio, meu guardião, companheiro que está sempre do meu lado. Sou apaixonada por gente, praia, viagem. Sim. E amigos. E assim, de uma casa muito simples, de uma família muito simples daqui, a gente foi indo galgando para sonhos realizados. E aí eu queria contar um pouquinho da minha trajetória. Eu comecei a trabalhar com 13 anos. Lá em 1990, ninguém não batia fiscalização do Ministério do Trabalho, não tinha nada aqui. E sem carteira assinada, numa loja de artesanato. E aí eu fiquei um pouquinho de tempo naquela loja, soube que ia abrir um laboratório em Araruama. Vocês que são daqui de Araruama, vocês lembram da Teci? Lembra? Em cima da Teci tinha um laboratório pequenininho e eu trabalhava lá. Lá eu era recepcionista, colhedora, digitadora, limpava o laboratório, fechava a fatura, 20 pacientes por dia, eu tinha que dar conta de tudo. Aprendi muito. E aí eu já passava em frente ao LAPEC e ouvia falar do LAPEC e falava assim, cara, eu não queria trabalhar aqui. Eu queria trabalhar aqui, meu Deus, como eu queria trabalhar aqui. E até hoje eu lembro dessa sensação, sabe, do desejo de estar lá. Em 95, tive um amigo fez essa ponte, entrei na recepção, fiquei na recepção até 2005. 2005 eu saturei. Falei assim, deixa eu beber uma água. Estou cansada de cliente gritando comigo, não aguento mais esse negócio. Consegui fazer o curso técnico de patologia. Pedi a um dos diretores uma chance, deixei para a área técnica, no outro laboratório eu já colhia sangue, então eu sabia colher sangue, e eles me concederam. O LAPEC é uma empresa assim, fantástica, porque ali você tem a chance de se desenvolver. E aí fui, com a expansão do laboratório, você vê, quando eu entrei em 95, eu era a segunda recepcionista na matriz em Araruama. Já tinha São Vicente, Bacaxá, Iguaba. Hoje, na matriz, se eu não estou enganada, são 11 recepcionistas, só na matriz. Ao todo, com os postos, somos 85 colaboradores. Então, já em 2015, como a recepção estava aumentando, contratando mais gente, precisava de uma supervisora. Me convidaram. Gente, não sabia nada de supervisão, de lidar com a equipe, de lidar com pessoas. Mas vamos embora. Desafio, ganhar mais um bocadinho. Vamos embora, vamos abraçar. Fomos. 2017, depois eu entro nessa história um pouquinho mais a fundo, fui para a supervisão administrativa
e em 2024 acumulei a supervisão de RH. Cada fase me ensinou um pouco mais sobre o meu verdadeiro propósito, cuidar de pessoas. Porque lá, quando eu comecei como recepcionista, eu gostava de lidar, sabe, com paciente, aqueles velhinhos, eu não tinha ideia do que era propósito, do que era profissão. Não, eu só estava agarrando uma oportunidade com unhas e dentes. Era só isso, eu precisava pagar meus boletos. Essa que era a grande verdade. E aí, dentro dessa trajetória, eu passei por essas gerações, né? A gente trabalhou com muita gente. E esse é um assunto, vocês já ouviram falar sobre essa questão das gerações no trabalho? Porque assim, quem trabalha aqui, quem já está no mercado? Quem nunca trabalhou? E outros estão buscando aí uma oportunidade, alguma coisa assim. Uma coisa que eu acredito muito na vida da gente é sobre relacionamento. Qualquer lugar você vai lidar com pessoas. Pessoas mais fáceis, pessoas mais difíceis, tranquilo. E pessoas de várias gerações. E essas gerações no ambiente de trabalho, normalmente elas têm um tipo de comportamento conforme a sua geração. Tem alguém aqui que nasceu de 65 a 80? Eu. E, Márcia, você é baby boomer? 61. Experiência, disciplina e comprometimento. Eu estou fazendo a terceira graduação, fazendo um outro curso administrativo, pelo amor de Deus. Extremamente experiente, disciplinada e comprometida com o aprender. Já a nossa geração, o quê? Responsabilidade e foco, organização. E, gente, é muito interessante. Aí o pessoal, quem nasceu aqui de 81 a 96? Propósito, já uma flexibilidade e inovação. Né? A gente tende a ser, né, nós da geração X, a gente tende a ser um pouquinho mais, às vezes rígido, às vezes, né, a gente tem que cultivar essa flexibilidade. Aí tem a geração Z, quem nasceu aqui de 97 a 2012? A maioria, né? Agilidade, tecnologia e criatividade. Vocês já nasceram com o celular na mão, né? A gente não, a gente teve que se adaptar. Já nasceram aí no Google, agora com o ChatGPT, né? A gente era Barça. Que não, nossa, quem tinha uma Barça em casa, nossa, eu olhava aquilo. A turma nem sabe o que é isso. Não sabe o que é. Márcia sabe, não sabe? Procura, bota no Google o que foi a Barça. Era assim, uma enciclopédia de livros. E a cada ano lançava um livro novo. Mas, gente, era caríssimo. Só, né? Só quem tinha uma condição mais abastada que podia ter. E a geração alfa? Tem alguém? 2013? Para cima? Não, né? Curiosidade, hiperconectividade e uma aprendizagem extremamente acelerada. E aí, quando você junta essa galera toda dentro de uma empresa, imagina o caldeirão e imagina os problemas que pode dar. Só que assim, é o que eu estava falando sobre relacionamento. Em qualquer lugar você vai ter que se relacionar com pessoas. Então a gente precisa descobrir, porque cada um tem uma coisa boa e uma coisa que pode melhorar. Entendeu? Então, assim, dentro dessas gerações, o que a gente tem que ter em mente quando a gente entrar no mercado de trabalho, quando a gente estiver dentro de uma empresa? Que cada geração tem a sua força. E juntos pode formar assim, uma equipe top,
top. E assim, há pouco tempo eu atendi um jovem aprendiz lá da empresa, ele teve problema de relacionamento com uma pessoa bem mais antiga de empresa e, né, da geração X. Ele é Gen Z. E ele estava muito incomodado ali. E assim, o que eu falei para ele? Olha, pega essa oportunidade para você aprender a lidar com pessoas difíceis. Nem se um dia você for dono de uma empresa, e mesmo que você trabalhe sozinho, você vai lidar com pessoas. Sempre você vai lidar com fornecedor, você vai lidar com cliente. Então, lidar com pessoas hoje é uma habilidade essencial para você estar no mercado de trabalho. E aí, eu queria contar para vocês um pouquinho da virada da minha vida. Por quê? A vida não é uma linha reta, né? A linha reta, se você olhar no monitor de uma UTI, é porque acabou. Acabou, não tem mais vida. São altos e baixos. Então, lá na minha trajetória, o que aconteceu? Quando eu fiz 15 anos, eu já namorava e minha mãe falou assim, você vai casar. Eu falei assim, mãe, eu quero estudar. Não, você vai casar. Mas eu queria estudar. Não deu, tudo bem. Terminei hoje o que chamam de Fundamental 2, né? Que aí foi o básico que eu fiz. E eu já estava trabalhando naquele laboratório pequenininho. Pensei assim, poxa, aqui em Araruama, no Nair Valadares, tem o técnico de enfermagem. É o que tem. Eu queria o técnico de patologia clínica, porque eu já estava no laboratório. Mas tem o técnico de enfermagem, fui lá e fiz como ensino médio. Me habilitou pelo menos para colher sangue. Beleza? Depois eu só fui ter oportunidade. Isso eu me formei em 95. Formei técnico de enfermagem em 94. Em 2005, eu já com as minhas 2 filhas, tive a oportunidade de fazer o técnico de patologia clínica. Aí lembra? Saí da recepção, fui para a área técnica, nisso eu voltei para a supervisão de atendimento. Terminei o técnico de patologia, não dava para fazer a faculdade. Pensei assim, bom, agora eu vou me preparar para a faculdade das meninas e quando elas se formarem, eu volto a estudar. Beleza. Quando a minha filha mais velha estava se preparando para fazer Enem, vestibular, ela, mãe, vamos fazer. Nisso, passei para a administração no CEDERJ e consegui uma bolsa de 100% no ProUni para fazer fisioterapia. E aí eu abro um adendo aqui, aproveitem essas oportunidades, todas. Se alguém aqui não tem curso superior, é muito possível hoje, tá? Aproveitem as oportunidades. Resolvi fazer fisioterapia porque eu também estava saturada novamente do que eu estava fazendo. Estava cansada. Eu queria ir para o cuidar de pessoas de maneira técnica. Pegar uma pessoa que teve um AVC e reabilitar, pegar uma pessoa que fez uma cirurgia de joelho, de quadril e reabilitar. Nossa, agora vai. Foi aí que em 2015 a vida me parou. Tomei aquela pancada. Surtei. Por quê? Eu estava num ritmo insano, com muitas responsabilidades no trabalho, estudando presencialmente em Cabo Frio, e aí a coisa não deu, e aí tem muito fator que vem de infância, da construção, enfim. Tive que parar, e assim, foi um ponto de virada. Fiquei afastada do trabalho, fiquei afastada da faculdade, não podia ficar sozinha, com ideação suicida, a coisa foi punk. Fui tratando, voltando. Quando eu voltei a trabalhar, eu pensei assim, vamos me mandar embora. Quem vai querer uma supervisora surtada? Mas, como eu acabei de falar, e assim, não é puxa-saquismo, não. É uma empresa fantástica, com donos muito humanos.
eles perceberam que estar à frente do atendimento estava me fazendo mal. Me levaram para a supervisão administrativa, que aí me tirou daquele fight com o cliente. Supervisora administrativa, estava estudando o quê? Fisioterapia. E aí? É claro que também veio a mais. E agora? Preciso decidir o que eu quero. Pensei, não dá para continuar a fisioterapia, senão eu vou surtar de novo. Precisava fazer administração, porque seria o curso que me daria a ferramenta para eu atuar na área que eu já atuava e que eu já tinha até uma carreira consolidada, eu tinha prática, mas me faltava teoria, faltava muito. Com certeza, antes eu levava muito mais tempo para fazer determinada tarefa do que agora que eu tenho um conhecimento teórico. Fui pesquisar o que tinha, gestão de RH. Vou fazer gestão de RH, são 2 anos e meio, e o que faltar eu faço em pós-graduação. E aí, 2018, entrei no curso de gestão de RH e assim, me apaixonei. Por quê? Eu descobri que eu podia cuidar de pessoas. Eu descobri que eu podia viver o meu propósito, que aí eu já tinha entendido qual era o meu propósito. Só que cuidar de uma maneira diferente, sabe? Não seria um cuidado de fazer um curativo ou reabilitar alguém, mas cuidar das pessoas dentro da empresa, dentro do local de trabalho, para que de repente não aconteça com alguém o que aconteceu comigo, né? E aí também tive que parar, me cuidar, medicação, terapia, não, e assim uma coisa que a gente tem que desmistificar são os transtornos mentais. É ir ao psiquiatra, ir ao psicólogo, isso não é coisa de maluco, todo mundo pode... Terapia, psicólogo, eu acho que era para ser obrigatório. Todo mundo tinha que ir, todo mundo tem alguma questão, e se não tem, você pode potencializar as coisas boas que você tem dentro de você. Há muito estigma, muito preconceito, e eu sempre falo o seguinte, um hipertenso, ele toma remédio para pressão. Ok, está tudo bem. O diabético toma insulina. Ok, ninguém questiona. Mas quando você fala do antidepressivo, você vai viciar nesse remédio. Você não dorme direito, um remédio para dormir, mas você só dorme com remédio, você vai viciar nisso. Olha lá, não sei o quê. Gente, vamos desmistificar. É um medicamento como outro qualquer. Pode ser que seja uma doença crônica, você vai ter que usar o resto da sua vida. E está tudo bem. Pode ser por um tempo, mas esse tabu precisa acabar, porque as pessoas não se cuidam. Lá atrás, eu surtei em 2015, mas eu tinha um diagnóstico de depressão desde 2010. Só que a vergonha não me deixou me tratar. Tá? Então, isso é um ponto assim, cuidem de vocês, cuidem da saúde mental, façam o básico bem feito. Alimentação de qualidade, sono reparador, exercício físico, tá? Cuidem de vocês. E aí agora eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a psicologia positiva. O que é a psicologia positiva? Teve um cara, o Martin Seligman, ele é o pai da psicologia positiva. E o que ele descobriu como psicólogo? Que a psicologia só estava tratando da doença, de quem já estava doente. Então, como que poderia ser feito um trabalho para se prevenir os transtornos mentais e potencializar o que o ser humano já tem de bom ou desenvolver? E foi aí que ele criou, né, essa psicologia positiva, que ela, não é que ela ignore uma depressão, nada disso, mas ela vai potencializar
o que você já tem dentro de você de melhor. E aí, ele fala sobre esse acróstico, que é como se eles fossem pilares assim para a nossa vida. Que são, esse acróstico é em inglês, né? Mas é o quê? Emoções positivas. Existe uma equação, uma comparação de 3:1. Se você tem 3 emoções negativas, aliás, perdão, 3 emoções positivas, uma emoção negativa pode desfazer o efeito de bem-estar daquelas 3. O que você quer dizer com isso, Jane? Seu dia foi maravilhoso. Você veio para o curso, você acordou com saúde, respirou, se alimentou, mas aí saiu daqui. Alguém tropeçou em você, te falou um monte, não sei o que, pronto. Sabe, quando acaba o dia? Então a gente esquece, por causa de uma interação negativa, a gente esquece tudo aquilo de bom que aconteceu. Isso é uma tendência natural do ser humano. Então, nós precisamos nos disciplinar e ir em busca dessas emoções positivas. Sabe a tal da gratidão? É isso, é parar de noite e pensar tudo de bom que aconteceu e agradecer e buscar dentro de você cultivar essas emoções positivas. Engajamento é ter prazer no que você faz. Qualquer coisa que você pegar, claro que temos dias e dias, mas quando você se propor a fazer algo, fazer, sabe, de coração, com a alma, é isso. Relacionamentos, como a gente já falou um pouquinho lá atrás, o tempo todo a gente vai lidar com pessoas, família, amigos, colegas de trabalho. Então, procurar ter bons relacionamentos, ter significado no que a gente faz, propósito e realização, que é quando você fala assim, pô, ok, esse dia valeu a pena. Aí agora eu queria que vocês assim fechassem os olhos, feche os olhos e pensa no momento que você se sentiu assim muito bem, muito realizado. Algo muito bacana que você fez, que deu certo, que aconteceu na sua vida. Qual foi a força pessoal que te levou a alcançar isso? Coragem, perseverança, amor. O que será que foi? Podem abrir o olho. Essa força está dentro de vocês ainda. Então, assim, às vezes a gente só precisa lembrar do que já está dentro da gente, sabe? E potencializar o que a gente já tem de muito bom. A psicologia positiva, ela é baseada nas virtudes e forças de caráter. São 6 virtudes que se dividem em 24 forças de caráter. E é muito bacana esse conceito. E alguém já ouviu falar em estoicismo? Gosta? Não conhece muita coisa. Pesquisa sobre. Sêneca. É filosofia, mas é legal pra caramba. É muito bom, gente. É um modo de viver e ver a vida. Pesquisem sobre. Tem muito a ver com isso. E aí eu queria... Vocês permitem eles usarem o celular só um pouquinho? Vê se vocês conseguem escanear esse código. Se alguém conseguir, me avisa. Porque como está clarinho ali... eu estou achando que pelo computador... Será que tem como virar a tela? O que eu vou pedir? Que vocês escaneiem
vai abrir uma página de um teste que a gente chama de teste VIA. Vê se agora pelo computador se... Já fez? Gostou? É muito bacana. E olha só, você vai ter ele arquivado lá nesse site. E aí tem quanto tempo que você respondeu? Esse número que faz saudade de psicologia, né? E aí, Muito bom, muito bom. Porque sabe o que aconteceu comigo? Eu fiz uns 2 anos depois. Então foi muito interessante como as coisas modificaram e faziam muito sentido pelo estado atual que eu estava vivendo, sabe? Nesse teste vocês ele vai falar para vocês quais as forças, né? As virtudes e as forças de caráter. Aí vocês deixam a página aí quando terminar a palestra e tal, vocês fazem o teste, porque ele é um pouquinho longo. As virtudes e as forças de caráter que estão mais desenvolvidas em vocês, então essas vocês vão buscar usar para resolver qualquer problema que vocês tenham. É coragem, é amor, entendeu? Então, tem uma dificuldade, tem 5 forças que elas estão muito atuantes no meu ser naquele momento. Então, busquem essa força dentro de vocês. Não foi, não? Nem aqui? E o teste não diz isso, mas eu levei para a minha vida o seguinte: as últimas 5 forças que aparecem com menos intensidade, eu falo para mim, eu preciso desenvolver um pouquinho mais. Tá? Eu espero que vocês gostem e que seja interessante e que faça sentido para vocês. Eu estava falando com ela já conhece esse teste, e eu fiz há 2 anos atrás. Quando eu fiz novamente, deu diferente e fazia muito sentido pela realidade atual que eu estava vivendo. E aí a gente vai falar agora um pouquinho sobre as soft skills e a empregabilidade. Né? Está todo mundo aqui estudando, está todo mundo buscando ou uma melhora ou uma inserção no mercado de trabalho ou uma reinserção. Então, como gestora de RH agora, eu queria falar com vocês um pouquinho o que hoje é importante você ter de habilidade. Hoje, as empresas contratam as pessoas pela sua habilidade técnica. Exemplo, lá no laboratório, eu pego um currículo de um biólogo, do biomédico, do farmacêutico, cara com uma formação excelente, às vezes com uma experiência maravilhosa. Formação técnica, ok. Contrato, só vendo isso. E aí, na hora que eu boto ele para trabalhar em equipe, ele xinga o colega, ele grita com o colega, ele falta, ele não sabe lidar com pessoas, não sabe lidar com a liderança, enfim. Então, por causa do comportamental hoje, as pessoas são demitidas. Tecnicamente, eles podem ser muito bons, mas se você não sabe lidar com pessoas, é aí que a demissão acontece. Então, as essenciais hoje: comunicação assertiva. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessas habilidades, mas assim, depois vocês discorram melhor, e existem muitos cursos gratuitos que vão dar um norte para vocês entenderem e colocarem em prática. Comunicação assertiva é o seguinte: eu posso falar quase tudo que eu penso. Quase tudo, nem tudo. Não vamos cometer sincericídio, mas eu posso discordar de uma pessoa e falar isso de modo respeitoso e cordial. Muito tranquilamente. E aí é que a gente cresce nos debates, na troca de ideias, sabe? Porque muitas vezes falta isso. Às vezes até nas lideranças, saber falar com o liderado.
Então, essa é uma das habilidades assim extremamente importantes hoje. Inteligência emocional é outra coisa muito importante. A gente tem aqui uma futura psicóloga, ela sabe disso, gerir as nossas emoções, sabe? Eu sou uma pessoa que, assim, tem hora não, eu acho que o que aconteceu lá em 2015, quando a doença me parou, foi algo que me trouxe assim, um ganho muito grande, porque aí na terapia eu ganho essa inteligência emocional. Hoje, 5h30, eu estou lá com a minha best. 5h30, chova, faça sol, estou lá com a minha best. Por quê? Porque eu preciso saber lidar com as minhas emoções. Não só no ambiente de trabalho, nas relações familiares, por onde a gente andar. Trabalho em equipe. Quem não sabe trabalhar em equipe está fora do mercado, gente. Está fora. Não há condições de, sabe, você achar que você vai fazer tudo sozinho. Ninguém faz nada sozinho, né? Tem gente que fala assim, você está lá no LATEC, você faz... Não faço nada sozinha. É uma equipe maravilhosa e está todo mundo junto ali, a gente precisa saber trabalhar em equipe, ninguém faz nada sozinho. Adaptabilidade, tudo hoje está mudando muito rápido. Tecnicamente, o mundo em si, a tecnologia, gente, é assim, uma loucura a quantidade de informação que a gente tem, mas a gente precisa se adaptar, sabe? Não pode ter aquela síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, aí vai ficar desempregado assim também. Proatividade. Não espere alguém pedir. Se vocês estiverem num estágio, você teve uma oportunidade de estagiar, ou você está num período de experiência, não espera, sabe, alguém ter que pedir. Viu? Faz. Mas eu não ganho para isso. Não ganha para isso ainda. Uma hora alguém vai te enxergar, que não seja ali. Então, assim, cheguei no laboratório, tá cheio de papel, de plástico de mercado às vezes. Gente, o que me custa ir lá? A menina que limpa vai chegar mais tarde. O que me custa? Não, eu sou supervisora, eu não vou botar... Que isso? Sabe? Puxa para si a responsabilidade. Problemas dentro de empresa são oportunidades de crescimento. Guardem isso. Guardem isso. Ninguém me enxergou. Uma hora alguém vai enxergar. Ou uma hora você vai poder pleitear. Não tem a tal da comunicação assertiva? Vai fazendo o teu relatório lá. Fiz isso, montei a planilha tal, facilitei o processo tal, meu setor teve um ganho de tantos % naquele mês por causa da ação tal. Aí daqui a pouco você vai lá no seu gestor e fala assim, queria conversar com o senhor e tal. Eu queria ver se, né? Acho que mediante um relatório que eu trouxe aqui, queria ver como é que está a minha atuação e tal, se eu posso melhorar em alguma coisa e tal. Mostrou, gente, daqui a pouco o reconhecimento vem. Não tenho dúvida disso. Então, assim, são reflexões, né? Comunicar-se com clareza, sem dureza, sentir, mas saber reagir com sabedoria, que é a inteligência emocional, florescer aonde você estiver, o que você estiver fazendo, faça da melhor maneira possível. Não espere o cenário ideal, faça hoje o seu melhor. Alguém vai notar. Seja o estagiário que todos querem indicar. Seja aquele aluno que quando o professor, porque vão perguntar para ele,
Olha, eu tô com uma vaga assim. Você tem um aluno bom lá para me indicar? Seja esse aluno. Seja esse aluno. E agarre as oportunidades. É nela que a vida da gente vai mudando. Aí eu queria voltar um pouquinho nas minhas raízes aqui. Alguém sabe onde é o Regamé aqui? Sabe também? Então, minha vozinha, minha família toda de lá, casinha de estuque, fogão de lenha. Melhor parte da minha infância foi lá. Uma história muito simples, cheia de muito amor, com valores, sabe? Princípios assim, humildade, fé, vontade de crescer, vontade de melhorar cada dia. Aí começou a minha história. E é por isso que, assim, eu celebro cada conquista. Tudo tem muito significado para mim. Muito. Como eu falei, eu sou neta de uma mulher que morava numa casa de barro. Tayla, minha filha mais velha, se formou em medicina na UF em 2021. Uma coisa que a gente pensava assim, filho de pobre, como é que vai fazer medicina? Só se for numa federal. E como que passa para federal? Tanto Tayla como Laila estudaram em escola particular até o 8º ano, sempre uma bolsista. Eu só tinha condições de pagar para uma, mas graças a Deus sempre uma era bolsista. E no ensino médio, as duas fizeram ensino médio no Edmundo Silva. E graças a Deus, em 2021, a Tayla se formou em medicina na UF. Laila se forma agora na Veiga, por causa de uma nota no Enem, conseguiu 62% de desconto no curso de psicologia, vocês vão ser colegas. E ela se forma agora. E hoje eu posso dizer assim, eu sou muito realizada, porque muita coisa que eu sonhei, que eu vi na televisão, e que eu olhava e falava assim, gente, como eu queria, mas não é para mim. E ó, cuidado com crenças limitantes. Outro assunto, leiam sobre isso, tá? E eu falava assim, gente, Bonito no Mato Grosso do Sul, era um lugar que quando aparecia a imagem na televisão, eu falava assim, é bonito. Aí, ela... E Papai do Céu, ele me concedeu essa bênção, que para mim é meu hobby predileto, que é viajar. Márcia sabe o quanto que eu amo. E conheci alguns lugares, como Jalapão, no Tocantins. Uma coisa que era um sonho assim absurdo, era fazer um cruzeiro marítimo. Fiz 3, se Deus quiser, daqui a pouco vamos para o 4, né, amor? E assim, eu não falo isso por status, por ego, nada disso. Sendo muito sincera. Falo isso para que vocês entendam que vocês podem tudo o que vocês sonharem, o que vocês quiserem. É só ir galgando progressivamente, um dia após o outro. Quando eu falo aqui de liberdade financeira, não sou nenhuma milionária não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas para a menina que passou muita vontade, eu nunca passei fome, mas passei muita vontade. Lá atrás, hoje, poder comer o que quiser, viajar, ter liberdade financeira, que eu digo assim, nós morávamos num apartamento que eu amava até um determinado ponto. Chegou uma hora e falei, eu quero mudar. Quero mudar, amor, quero mudar. Você poder simplesmente, cara, eu vou perder um dinheiro aqui de uma multa de aluguel, vou pagar outro calção na outra casa. Mas eu quero. Bora. Sabe? Liberdade financeira. Semana passada, conversando com a minha mãe, e minha mãe agora foi diagnosticada com demência frontotemporal, a mesma doença do Bruce Willis. E a gente estava conversando e ela estava agradecendo a Deus por ela ter condições de comprar as medicações.
E eu estava lembrando, mãe, realmente a gente tem que agradecer muito, né? Porque assim, eu sempre tive plano de saúde porque o LAPEC pagava. Mas muitas vezes eu saí do médico com a receita e eu não podia comprar. Então isso é liberdade financeira, é isso que eu quero dizer. É se alguém precisa, e até alguém do seu lado, se alguém precisa de uma ajuda, você poder ajudar. E você poder ter qualidade de vida. É sobre isso que eu falo quando eu falo de liberdade financeira. Aqui são algumas fotinhas. Essa, pena que não dá para vocês verem, porque o lugar, ele faz jus ao nome, bonito. E a outra é num cruzeiro. Então, assim, a gente já está chegando no final. A gente precisa entender que a vida é uma engrenagem, que cada um de nós é uma pecinha. Uma peça de carro, ela não anda. Agora, se juntar todas as pecinhas, o carro vai andar. Tá? No trabalho, na vida, tudo flui melhor quando a gente se apoia. Os relacionamentos, tá? Relacionamento é a base de tudo. São eles que transformam a tarefa em propósito e pessoas e equipes, tá? Então, entendam isso, a vida é uma engrenagem. Nós precisamos do outro para que essa engrenagem funcione. Então, acredite, tudo que você fizer com amor e propósito vai florescer. Você pode ter uma dificuldade ou outra, mas vai dar certo, uma hora dá certo. Confie nisso, tá? Você agora pode estar começando, recomeçando. Você vê, eu pensei que eu ia voltar a estudar agora, depois que a Laila se formasse. E já estou aí numa caminhada. Então, o importante é o seguinte, não desiste de você. Não desiste do que você sonha. Não desiste do que é o seu objetivo, a sua meta. E seja luz por onde você passar. Se você puder influenciar positivamente a vida de uma pessoa, a sua existência já valeu a pena. Seja luz por onde passar. Cuidar de pessoas é o meu propósito. É isso que dá sentido a tudo que eu faço. E eu convido vocês que descubram o propósito de vocês, tá? Obrigada. Não vamos esquecer, vamos tirar nossa fotinha que toda palestra depois a foto. A foto. Finaliza aí, amor, para a gente tirar uma fotinha.